Olá, crianças! Vocês estão bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática da unidade 1 do livro do SESI, que é Números por Toda Parte, tá bom? Eu sou a professora Marina, do primeiro ano B, e junto com a professora Rosana nós vamos estar continuando aqui no nosso canal no YouTube com as nossas aulas, para darmos sequência ao nosso ano letivo, tá bom? Então vamos primeiro relembrar o que nós falamos na aula anterior de matemática. Então, na aula anterior, nós entendemos, nós aprendemos a importância dos números na nossa vida. E também os números, como a gente falou no vídeo anterior, são responsáveis por nos auxiliar a organizar algumas coisas. Por exemplo, em uma fila, a gente organiza quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, não é verdade? A gente utiliza e serve para facilitar a gente. Por exemplo, quem chegou em primeiro lugar em uma competição, vai ganhar o prêmio maior, quem chegou em último lugar. Então, a gente utiliza os números sempre para isso. Para a gente conseguir utilizar os números na nossa vida, é muito importante que a gente conheça esses números que estão aqui atrás de mim, que se chamam unidades. As unidades são os números representados por um único símbolo, igual a gente está vendo aqui atrás. Por exemplo, o número 7 é representado apenas por esse símbolo. O número 4 também, apenas por esse símbolo, assim como as 10 unidades. Vamos lembrar quais são? Elas são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Essas são as 10 unidades. E a gente sabe que são unidades, igual eu já falei, porque elas são representadas por um único símbolo. A partir desses números que estão aqui atrás de mim, que são as unidades, a gente consegue escrever qualquer outro número que a gente consiga imaginar. E isso a gente consegue perceber lá naquele quadro numérico que a gente entregou para vocês no dia da retirada do cartão do Bolsa Merenda. Se vocês olharem para aquele quadro, todos aqueles números precisam desses aqui, que estão atrás para poderem ser escritos, tá? Os números daquele quadro numérico, que é chamado também de sequência numérica, eles seguem uma ordem que é a mesma ordem das unidades para serem escritos, que sempre vai começar no 0 e vai acabar no 9. Mas como assim, professor? Vamos lá que a gente vai entender. A gente tem as unidades começando no 0 e acabando no 9. Quando a gente chega no 9, qual que é o número que vem depois? É o 10. O 10 é a primeira dezena da nossa sequência numérica, do nosso quadro numérico. Por ele ser a primeira dezena são os números compostos por dois símbolos. No caso do 10 é o 1 e o 0. Ele é a primeira dezena, então ele vai começar com o número 1. Depois do 10 vem o 11. Continua na primeira dezena, continua o número 1 primeiro e depois o número 1. Fica dois números 1, representa o 11. E depois o 12. 1 e 2, até chegar lá no 19, que é o 1 e o 9. E depois vem o 20, é a segunda dezena. Então, a gente coloca o número 2, 2 e 0 para o número 20. Depois o 2 e 1 para o 21, até chegar no 29. E assim a gente vai até chegar lá no 99, igual vocês vão olhar naquele quadro que eu dei para vocês, tá bom? E depois do 99 vem o 100, que é a nossa primeira centena. Centena é aquele número que tem 3 símbolos. No caso do 100 é o 1, 0 e o 0. Tá legal? Agora que a gente sabe isso... Agora que a gente já sabe isso, deu um branco. Agora que a gente já sabe isso, vocês vão, assim como a professora já orientou vocês, ler aquela tabela todos os dias para que facilite a nossa aprendizagem, para que a gente aprenda melhor. Se todo dia a gente olhar, se todo dia a gente praticar os numerais, melhor a gente vai entender eles e melhor a gente vai utilizar eles na nossa vida. Tá legal? Então vamos continuar a nossa aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu não falei naquele vídeo anterior, sobre os números, tá? Então naquele outro vídeo a gente falou sobre o que aonde a gente pode estar encontrando os números. É claro que a gente encontra os nossos números em muitos outros lugares,
da nossa vida, que eles lá foram apenas alguns exemplos para o vídeo não ficar tão grande. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um objeto muito importante que a gente utiliza todos os dias, tanto criança quanto adulto, mesmo sem perceber, que é o relógio. O relógio tem dois tipos de relógio. Tem o relógio digital, que é aquele relógio que a gente tem no celular, né? Ou em alguns reloginhos que aparece direto o número, reloginho de pulso. E tem o relógio analógico, que ele representa as horas através dos ponteiros. Vamos falar primeiro do digital. O relógio digital ele é muito fácil da gente observar, da gente analisar ele. Como que a gente olha? No relógio tem dois números, aí vem dois pontinhos e mais dois números. Os primeiros números representam as horas. Aí tem os pontinhos e os outros últimos números representam os minutos. Então, se lá no meu relógio está marcando 13, dois pontinhos, 25, significa que são 13 horas e 25 minutos. Ou 1 da tarde e 25 minutos. Já no relógio analógico, ele é um pouquinho diferente. Ele tem 12 números, começa no 1 e termina lá no 12. E ele tem dois ponteiros, um ponteiro pequeno e um ponteiro grande. O ponteiro pequeno, ele marca as horas. Então, se o ponteiro pequeno está lá no número 9, significa que são 9 horas. Se está no número 12, significa que ou é meia-noite ou é meio-dia. Aí a gente tem que olhar na janela para ver se está claro ou se está escuro. Se está no número 3, significa que são 3 horas, ou 3 da tarde, ou 3 da manhã. Agora, o ponteiro grande, ele representa os minutos. Porém, a gente não olha para o número que ele está e fala que são aqueles minutos. Como que a gente analisa os minutos? Se o ponteiro grande está no número 2, a gente vai contar o número 5 duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se o ponteiro grande, que representa os minutos, está no número 2, significa que são 10 minutos, tá? Um exemplo. O ponteiro pequeno está no número 4 e o ponteiro grande está no número 1. Que hora e que minutos são aqueles? Se o ponteiro pequeno está no número 4, são 4 horas. O ponteiro grande está no número 1, então a gente vai contar o número 5 uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 4 horas e 5 minutos. Isso para todos os números menos o 12. Porque se o ponteiro grande está lá no número 12, significa que aquela hora é exata. Um outro exemplo, se o ponteiro pequeno está no número 6 e o ponteiro grande está no número 12, significa que são 6 horas em ponto, ou da manhã ou da noite, tá? Quem tiver um relógio analógico, que é esses relógios de ponteiro em casa, olha bem para ele, vai contando os minutos. Alguns reloginhos têm os tracinhos dos minutos, que fica mais fácil da gente contar. Aí vocês vão contando com a mamãe e com o papai pra gente aprender, porque é muito importante a gente saber olhar os relógios. Que a gente utiliza ele para tudo na nossa vida, principalmente para estipular uma rotina, para eu saber que horas eu tenho que acordar, que horas eu tenho que ir para a escola, que horas que eu tenho que almoçar, que horas que eu tenho que ir para a igreja, que horas que eu tenho que fazer tudo na minha vida, tá bom? Então, como sugestão de atividade hoje, antes de eu falar a atividade, quem ficou com qualquer dúvida e não entendeu, pode mandar mensagem pra gente, pros professores, pra mim, pra professora Rosana, professor Henrique, que a gente vai estar dando toda a explicação necessária, a gente fala e fala e fala até vocês entenderem, tá bom? A gente tá aqui justamente pra isso, pra tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá legal? Então, fiquem à vontade, mamães e papais podem deixar as crianças mandar áudio pra gente, é importante que eles conversem com a gente nesse momento, tá? A gente está totalmente aberto para estar retirando as dúvidas deles. Então, como sugestão de atividade, lá no caderninho de vocês vão montar a rotina de vocês. Como assim, professora? A gente vai montar desse jeitinho. Vai escrever lá, eu acordo às... e vai colocar o horário que você acorda, exatamente como a gente escreve, tá? Por exemplo, se eu acordo às 7 da manhã, vou colocar lá o 0, o 7, 2 pontinhos, 0, 0. Eu acordo às 7 da manhã. Eu tomo café às... vai colocar o horário que você toma café. Tudo que você faz no seu dia e o horário até chegar a hora de dormir. Tá bom? Isso é o que você faz. Se não souber como que é a sua rotina no dia a dia, observa, espera um dia, vê o que você faz no dia seguinte, quais são os horários que você faz as coisas e anota aquela rotina. Tá legal? E agora, façam isso no caderno, mandem pra gente estar avaliando, pra gente estar corrigindo, tá bom? E vendo como que é a rotina de vocês nessa quarentena.
E eu vou deixar uma charada para vocês vão responder pra gente lá no celular, no nosso grupo, só que de forma privada, eu vou mandar no número particular da professora, para que as outras crianças não vejam, tá bom? Cada um responde o seu. A charada é a seguinte: o que é o que é? Eu sou maior do que o 6 e menor do que o 9, mas eu não sou 8. Que número que eu sou? Pensem, podem olhar o quadro numérico, podem pensar bastante. Mamãe e papai não pode soprar, tem que deixar a criança pensar, tá bom? Tchau, gente, até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, retomando, o nosso conteúdo de língua portuguesa dentro do SESI, unidade 1, falando sobre listas. Vocês viram durante a realização das atividades, em casa com os pais, o quanto as listas fazem parte da nossa rotina. Vocês viram lá os pais fazendo listas de compras, de supermercado, de quitanda, de açougue. Viram também as listas, eu até fiz uma aqui para vocês verem, de contas a se pagar no mês, como por exemplo, água, luz, telefone, compra do mês, imposto, que é o IPTU, entre outras. Vocês viram que as listas, elas interagem no nosso cotidiano, e isso favorece a nossa aprendizagem, porque é algo que faz parte da nossa rotina diária. Elas são muito significativas, porque elas têm uma interação natural, dentro do nosso cotidiano. E isso ela faz com que favoreça a aprendizagem da criança, porque é algo que ela está vendo no seu dia a dia, está vivenciando. E isso é muito bacana. Forem fazer a construção de listas com a criança, façam em seguida a leitura desta lista, dessas palavras, que vocês realizaram a escrita, mesmo sem elas saberem ler. É importante porque vocês vão, nesse momento, desafiá-las, E dentro desse desafio, vocês vão perceber que mesmo sem eles saberem ler, eles vão fazer o uso de tudo aquilo que eles sabem já a respeito das letras, do som das sílabas, a letra inicial, a letra final. Essas são as estratégias que eles vão utilizar nesse momento durante a leitura. Eu vou deixar para vocês aqui uma atividade, através de uma brincadeira, onde eles vão fazer o quê? A construção de um dado, tá? Eu vou estar enviando esse modelinho para vocês no WhatsApp. Então, aqui vocês vão perceber que é um dado, e cada parte do dado é representado por objetos que compõem os cômodos da casa. Poder deixar eles colorir essa atividade, em seguida eles vão recortar. Eu fiz um aqui, montei para vocês estarem vendo como que fica. Olha só, eu colei atrás dessa folha um pedacinho de papelão, para ele ficar mais durinho assim, ó, dessa forma, que fica mais fácil na hora deles estarem efetuando a brincadeira. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse dado, eles vão jogar esse dado para cima, e a imagem que cair voltado, com a face para cima, eles vão observar e vão estar relacionando com os objetos que tem na casa de vocês dentro desse cômodo. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a casa, E aí dentro dessa casa nós temos os cômodos. Nós temos aqui a cozinha. O que nós temos aqui na cozinha? Nós temos o fogão, nós temos a pia. Depois nós vamos novamente jogar o dado para cima, e aí eles vão relacionar a imagem que caiu voltada para cima com os objetos que tem em casa, dentro desse mesmo campo semântico.
e eles vão falar primeiro, através da oralidade, eles vão dizer todos os objetos, né, que possui, após terem terminado a brincadeira, né, terem conseguido jogar e formar a lista com todas as palavras. Eles vão partir para a escrita dessas listas. E nesse momento eles vão precisar a ajuda de um adulto e alguns materiais de apoio, como por exemplo o silabário, algumas letras móveis, para eles estarem realizando essa escrita, ok? Então é isso. Depois vocês podem estar nos enviando foto, né, através do nosso grupo no WhatsApp. E se precisarem de alguma ajuda, se alguma coisa não ficou clara, se tiverem dúvida de alguma coisa, pode estar nos perguntando para que a gente possa estar ajudando vocês nesse momento, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau!